dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast cheirosinho que o Brasil aprendeu a ignorar. Hoje é dia... Caralho, não sei que dia é hoje. Dia 9 de maio de 2022. E aqui é mais um De Carona com Open Mic, tá bom? Então você vem comigo aí na boleia desse nosso foguete intragaláctico, entendeu? E eu não nem menti não, viu? Porque intra é dentro e a gente não vai sair dessa galáxia, então não é inter. Então realmente a gente vai andar somente dentro dessa galáxia, eu espero, tá bom? Então é isso aí, vamos começar logo esse podcast. Hoje eu não faço a mínima ideia do que eu vou falar aqui. Como sempre, né? Eu sempre ligo esse gravador e deixo a minha alma livre para voar. E vocês são meus copilotos nessa aventura, tá bom? Então bora lá aqui, ó. Vamos iniciar esse podcast falando que eu acabei de sair da gravação do No Correcast, episódio 10 do No Correcast. Então já começa fazendo jabá já. Se você curte podcast, cola lá então, ó, no YouTube, Spotify. Onde você tá ouvindo o meu? Se bem que esse aqui só sai no Spotify e plataformas de áudio, né? O meu tem YouTube, mas só quando é curiosidades. Inclusive faz tempo que eu não faço. Eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a fazer. Eu acho que essa semana talvez saia um, viu? Se bem que eu tenho show quinta. E na sexta eu acho que eu vou ir assistir a Nani People lá perto de casa. Ainda não sei se eu vou fazer. Eu acho que vou fazer não, porque é o show da Nani People ainda com musical. Eu acho que vai ser estranho fazer a abertura, não sei. Mas enfim, eu vou colar pra ver. Então eu só vou ter em casa terça e quarta. Então provavelmente eu não vou gravar não, viu? Não vou nem prometer, porque só tenho 2 dias da semana. Talvez eu grave no sábado. Então fica aí. Minha promessa de que dias melhores virão, tá bom? Então vamos logo. Eu cansei de falar. Eu comecei a falar do podcast e parei pra falar do meu. Mas enfim, você ouve aí em qualquer plataforma que você gosta de ouvir esse podcast. Coloca aí no Correcast. E aí você vai achar o nosso podcast, que é eu, André Otávio, Thiago Ferreira, Gilbert César e Thiago Rihain, que é um produtor aqui de Itupeva, que cola com a gente também. Ele fica num puxadinho do lado. Ele pode encarar de 2 jeitos, né? Tudo na vida você pode encarar de 2 jeitos. O jeito ruim, aliás, o jeito bom e o jeito da realidade, né? Que eu ia falar ruim, mas o ruim quase sempre é a realidade. Mas enfim, ele fica num puxadinho e aí ele pode encarar que ele tá excluído da mesa. Mas, por outro lado, ele pode falar também que ele está num local exclusivo, que é só ele ali. Entendeu? Então, tudo é uma questão de ponto de vista, tá bom? Então, bora lá falar o quê? Vamos falar de outras coisas aqui, vamos falar de desmatamento. Eu vi não vi nada, não. Eu ia inventar uma estatística, mas eu não vou inventar, não. Eu vou falar de um texto que eu escrevi um tempo atrás, que era inclusive, não sei, acho que esse nem foi nem escrevi pra minha ocasião. Eu queria, eu pensando, caminhando, eu cheguei nessa conclusão desse texto e aí eu escrevi. Ele ficou um texto interessante. Eu postei ele como legenda de uma foto no Instagram. E aí eu queria comentar, acho que já comentei isso aqui, hein? Mas pra quem tá chegando agora, eu vou relembrar se eu já falei antes. Porque eu tô vindo de Jundiaí pra Cajamar. E aqui na nossa região, não sei onde você mora aí, mas aqui na nossa região, toda a vegetação nativa foi substituída por eucaliptos. Então aqui tudo é eucalipto. Então, onde você olha, parece que você tá no meio do mato. Parece que é natureza. Mas volta e meia você passa e aí tá tudo derrubado as árvores, que eles derrubam tudo e planta de novo. O eucalipto, ele parece que fica pronto para cortar em 7 anos. Então toda a floresta que eu tô vendo aqui, ó, parece que ela tá aqui há muito tempo. Mas ela tá aqui só há 7 anos. Então a árvore mais velha que eu tô vendo aqui no meu entorno, quer dizer,
ela tem 7 anos de idade, porque eles plantam, espera 7 anos, corta e planta nova no lugar. E aqui é tudo da Melhoramentos. E aí fica até uma curiosidade, a Melhoramentos Papéis, ela foi comprada pela CMPC, que é uma empresa chilena. Eu sei disso porque eu já trabalhei lá. E aí a CMPC comprou a Melhoramentos, mas ela comprou, como eu posso dizer, comprou as marcas, né? Então ela é dona da marca, esqueci agora, cara, é Dualete, eu acho. Enfim, tem algumas marcas de papel higiênico no mercado que é da Melhoramentos, CMPC, né? Que era Melhoramentos Papéis, aí virou CMPC, eu acho que ainda tá em alguma coisa lá escrito Melhoramentos, mas a Melhoramentos, ela não vendeu as árvores. Então ela meio que assinou um contrato de exclusividade. Então essas florestas aqui é tudo para CMPC, mas ainda é da Melhoramentos, que é uma empresa brasileira. Então eles venderam a fábrica e as instalações Fabris, né? Mas parece, se eu não me engano, não sei se eles já venderam depois, mas em 2012, quando eu trabalhei lá, era isso. E aí, o que eu tô querendo dizer, eu escrevi um texto falando um monte de coisa sobre isso, né? E aí, a moral da história é o seguinte: todas essas árvores que eu tô vendo aqui, ó, eu já tô andando há 10 minutos nessa rodovia e você comigo. Eu tô andando a 100 por hora. Então, 10 minutos a 100 por hora, se fosse a 60 por hora, seria 10 km. Como eu tô indo a 100, vamos duplicar, fazer 120 para ficar mais fácil. Então, foi 10 minutos, 5 km. Não, peraí. 10 minutos, 20 km. Né? Se fosse 120. Mas como é a 10, vamos combinar aqui com nós, em vez de fazer conta, vamos aceitar aqui que é 15 km? Vamos? Vocês vêm comigo? Então, vamos lá. Tem 15 km que eu tô vendo árvore dos dois lados. E todas essas árvores, em algum momento da história, vão acabar no cu de alguém. Já parou pra pensar nisso? Tudo isso aqui, ó. E eu tô olhando de Jundiaí a Cajamar. Se eu for aqui, ó, pegar Máximo Zamboto e ir pra Campo Limpo, mesma coisa. Morato, Caieiras, até Perus, que é quando começa São Paulo, lotado de floresta, que no fim das contas vai acabar no cu de uma pessoa. Isso é muito curioso, não é? Quando você para pra pensar nisso, aí você vê como é a transitoriedade, né, do universo. Cara, tudo se transforma. Toda essa floresta que eu tô vendo, um dia vai acabar no cu de alguém. Um dia pode acabar no meu cu. Eu tô vendo uma árvore ali agora, ó. Provavelmente tem uma família de passarinhos morando nela, que não vai durar até cortarem essa árvore aí, né? Que eu acho que passarinho não vive 7 anos. Será que vive? Não sei, mas se também eles não vão tirar o ninho para cortar, vão cortar e o passarinho que se vire depois. Mas enfim, tem uma árvore aqui do meu lado com um passarinho lá agora dormindo, né? Os passarinhos dormem de noite. E aí, em algum momento essa árvore pode estar no meu cu, cara. Que coisa louca, né? É muito engraçado se pensar assim. É muito engraçado, não é engraçado, é muito curioso, né? Mas enfim, eu vi uma frase essa semana, o Eduardo Cavalca falou, não sei se eu já falei aqui, mas ele recitou algum comediante, que eu não lembro quem foi, que ele fala: a comédia pode ser tudo, até engraçada. Da hora, né? Não sei exatamente o que quis dizer, mas eu achei uma puta frase de efeito. Então, eu não me pergunte o que ele quis dizer, não sei, mas achei da hora. E inclusive fez sentido, porque nem sempre o meu show de comédia é engraçado. Às vezes é desesperador. Pra mim, pelo menos. Para as pessoas, eu não sei. Mas é isso. Então vamos aqui, ó. Vamos pro próximo assunto? Vamos pro próximo assunto. Vamos falar de cinema. Falar das produções que eu assisti esse final de semana. Eu acho que eu não assisti nada não, hein? Eu contei pra vocês que eu fui visitar um apartamento. Será que eu contei? Acho que não contei não, né? Vou contar então. Esse final de semana, no sábado, eu e a minha namorada, né? A gente foi repetir a dose. Eu nem queria que eu falei assim, eu tô assistindo Euforia. E aí eu fiquei meio encanado de que talvez eu seja dependente químico. Porque diz que a pessoa que é dependente química, se ela tiver contato com a droga, já era, entendeu?
Então eu nunca vou experimentar nenhuma droga. Eu ia falar nenhuma droga química, mas tudo é químico, né? Eu acho engraçado isso, porque não é sintético, acho que seria a palavra mais certa. Porque química, porra, carbono é química. Tudo que existe é química, é composto de... Tudo que é orgânico é composto de carbono, né? Tem alguma coisa de carbono lá, não é isso? Tudo que é orgânico é... Não orgânico, as plantas que é orgânica. A química orgânica é porque tem carbono no meio, né? Um bagulho assim? Eu não sei, eu confesso que eu não lembro exatamente o que quer dizer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a reação que acontece de qualquer droga na sua cabeça é química, é isso que eu quero dizer. Então a droga é alguma coisa que mexe com alguma coisa lá dentro do seu cérebro e faz algum efeito. E no fim das contas, tudo é químico, entendeu? É tudo reação química que acontece dentro de você. A substância X reage com alguma substância Y do seu cérebro e aí você tem uma percepção distorcida da realidade. Então, basicamente, é essa a função da droga, né? E aí todas agem igual, né? Tipo, todas têm a reação química no seu cérebro. Então, também, talvez eu não possa fumar maconha. Mas o que eu quero dizer por vezes, agora não, agora eu tô muito mais tranquilo, mas quando eu era jovem, eu não parava de beber enquanto eu não vi o fim, mano. E aí eu vi no Euforia, a mina fala assim, mano, você usa a droga de um jeito diferente das outras. A droga pra você é diferente dos outros. Tipo, não é divertido. E eu tenho um pouco de impressão que eu sou assim. Porque quando eu bebia, minha Nossa Senhora... Agora eu bebo ainda, mas mesmo assim, eu tomei... no sábado eu tomei 3 cervejas. E aí eu cheguei em casa e tinha acabado, porque eu só comprei 3. E aí eu tomei vinho. E não precisava tomar vinho, mas é porque eu queria tomar mais alguma coisa, entendeu? E provavelmente, se não fosse a Renata, se eu morasse sozinho, provavelmente eu tinha tomado a garrafa inteira de vinho. Eu acho, não sei também, porque vinho me dá azia, sei lá. Não curto muito não. Mas provavelmente eu não teria comprado só 3 cervejas. Eu também, mas talvez eu teria justamente porque eu tenho a consciência. Mas você entendeu, né? Eu, quando era solteiro, eu várias vezes os caras queriam, tipo, parar. Eu queria sair de uma festa e ir pra outra, sabe? Eu não queria dormir, eu queria, nossa. Mas droga, graças a Deus, eu nunca experimentei. E aí, tudo isso eu tava falando beleza. Aí eu nem ia beber porque eu falei assim, acho que esse final de semana eu não vou beber. Porque eu gosto de às vezes dar um intervalo assim, né? Pra não virar alcoólatra mesmo, né? Aí eu falei, esse final de semana eu não vou beber não. Aí minha menina que falou assim, vamos comprar lá um bagulho lá no mercado e tomar lá de novo lá no Porto Sol, lá na Rua do Porto Sol, que tem perto da minha casa. Que acho que nem chama Rua do Porto Sol, mas vai um monte de gente lá ver o Porto Sol. Inclusive, eu queria contar isso, que eu achei engraçado. Nesse lugar que a gente vai tomar um lá, vai muito maconheiro. Então, é um lugar que tem uma vista bonita e é um lugar legal mesmo pra fumar maconha. Até pra você ir lá sem beber nada e só pra ficar olhando, é bem da hora. Que é tipo no alto da montanha assim, e aí você vê o pôr do sol, é bem bonito. E aí vai um monte de maconheiro lá, né? E eu achei engraçado que alguém pichou no muro um recado pros maconheiros. O cara escreveu assim, a Cracolândia começou com uma maconha. Eu achei maravilhosa essa frase. Porque ele não falou começou com maconha. A Cracolândia começou com maconha. Ele falou, a Cracolândia começou com uma maconha. Então na cabeça dessa pessoa uma maconha. Se for ver, talvez tenha sido verdade, né? Não assim tão rápido, mas uma maconha foi indo. Daqui a pouco não sei qual que é essa lógica que ele pensou, que do nada virou a Cracolândia, uma maconha. Mas achei maravilhosa essa pichação. O cara pichou o muro. Ele é um vândalo, né? Contraventor. Eu acho que é contravenção pichar muro. Então ele é um contraventor, mas é um contraventor que passa mensagem, entendeu? Então ele escreveu lá pros maconheiros. E eu acho que se eu fosse maconheiro, eu ia dar muita risada. Porque eu rio bastante já quando eu fumo maconha. Eu fumei poucas vezes mesmo. Eu fico falando que foi 2 ou 10 vezes, mas não chegou a 10. Mas às vezes que bateu mesmo, que foi também tem essa, que às vezes era pouco, ou sei lá.
mas que não... Mas teve, cara, 2 vezes que eu lembro assim, que eu dei muita risada. Uma das vezes, a gente... Não sei se eu... Era todo mundo maior de idade, tá? Porque talvez o que eu confesse aqui agora, talvez seja algum tipo de crime. Mas não foi na maldade. Uma vez a gente foi pra praia, e aí a gente fumou lá com uns amigos nossos lá, né, que tinha maconha, nós fumou lá e tal. E aí a gente colocou no narguile. Colocou maconha no narguile. E aí, as namoradas dos caras e os caras que não fumam maconha, queria fumar narguile. E eles nunca tinham fumado narguile, então eles não sabem o gosto. E também nunca tinham fumado maconha. E aí eles fumaram maconha sem saber. E eles estavam animadaços pra ver era em 2008 isso aí. E aí tava tendo Olimpíadas de Pequim, que era de madrugada, né? Porque na China o fuso horário é bem diferente. E eles estavam doidos pra assistir a final do vôlei. E foi muito engraçado. E eu lembro muito bem disso, que a gente tava dando muita risada, porque o pessoal fumou e o pessoal queria assistir, e eles dormiram, porque eu também dá um sono muito gostoso às vezes. E aí a gente tinha tomado e aí fumou, e aí, cara, a gente deu muita risada, mano. Muita risada, porque todo mundo tava capotado e a gente assistindo, e a gente nem queria assistir. A gente assistiu só. E aí, mano, você podia fazer o barulho que fosse, ninguém acordava. Mas era todo mundo maior de idade, tá bom? E a gente também não ofereceu, eles que pegaram. Então, acho que não é crime quando alguém pega a sua droga sem você. Se bem que tá com droga, talvez você já chega a algum tipo de crime, né? Porque, tipo, não dá cadeia, mas eu acho que tem alguma coisa. Porque o dia que eu fui lá em São Tomé das Letras, o cara que tava lá, que ele entregou a maconha, eu fui parado pela polícia e eu falei que não tinha. Porque eu realmente não tinha, né? Não ia... Não sou... Eu fumo quando tem, assim, mas não compro maconha. E aí o cara, eu realmente não tinha, ele falou que se eu entregasse, o outro cara tinha entregado e ia embora. E aí eu vi o outro policial conversando com o cara, tipo assim, vão te ligar pra agendar alguma coisa. Não sei exatamente como que é, não sei, não sou advogado também. Mas enfim, voltando ao assunto principal aqui, não vamos perder o fio da meada. O que quer dizer o fio da meada? Eu vou pesquisar no Google e eu conto pra vocês no próximo episódio, tá bom? Porque qual é a origem da frase o fio da meada? É o fio... O que é o fio da meada? Realmente não faz sentido, né? Perder o fio da meada. Bom, enfim, vamos falar aqui a gente foi lá no Porto Sol, eu tava lá, né? E aí, a gente eu e minha namorada, a gente queria um apartamento com sacada, que o nosso não tem. Na verdade, ela que queria, né? Eu também queria, só que eu me contento com o meu. Entendeu? Eu acho que a vida é mais do que desejar, entendeu? Você tem que curtir o que você tem. E o meu apartamento, eu gosto muito dele. Tá muito da hora. Então eu não queria trocar. Mas aí a minha namorada quer trocar, né? E eu também, mas pra falar a verdade, eu também gostaria de ter uma sacada pra ficar lá, né? Tomando um café, tocando violão. Então eu queria, mas não tanto assim, a ponto que eu fosse realmente atrás de algum. Aí a gente tem um prédio que estão construindo lá perto de casa, que é de 4 andares só. Aí, e tem sacada. Aí eu falei assim, a gente passava lá e via e falou, porra, 4 andares não deve ter nem elevador, não tem área de lazer, deve ser baratinho isso aí, talvez dê pra nós vender o nosso e o mesmo preço nós pega aqui. E aí pega um com sacada. Aí eu mandei mensagem pra uma corretora, ela já me conhecia, ela cagou pra mim, que ela sabia que eu não ia ter dinheiro. Aí eu mandei pra uma que ela não me conhece, que inclusive eu tenho contato dessa menina porque eu peguei vários comércios aqui do meu bairro pra mandar o flyer do show, pra ver se eu conseguia gente pra ir no meu show. Por isso que eu tinha contato dessa mulher. Aí eu peguei e mandei pra ela. Falei, você tem... Mandei uma foto do prédio, né? E falei, você tem informações sobre esse imóvel aqui, ó? Quem tá vendendo e tal? Ela falou, tenho sim. Foi lá e me mandou a planta, os bagulho, tudo. E a tabela de preço. E foi muito engraçado quando eu recebi a tabela de preço. Porque eu fui no Sinal. E pra mim, aquele número parecia um preço de apartamento de 4 andares. O resto dos números que tinha parecia talvez a inscrição estadual, o CPF da pessoa, porque tinha muito dígito, entendeu? Tava um número muito alto, eu falei, isso aqui deve ser RG dela.
Então acho que esse aqui do Sinal. E aí o Sinal tava perto do preço do meu apartamento. Tava 250, 300 e pouco. Aí eu falei, opa, dá pra comprar, hein? Né? Talvez dê. Aí que depois eu percebi que era só o Sinal, que era 300 mil reais só o Sinal, viu? O mais barato tava 700 pau, 678, eu acho, 698, sei lá. Eu arredondei pra cima, 700 mil reais, mano, o mais barato. Tinha uma cobertura de 1.263.000. Duas coberturas, né? Uma tava vendida e outra disponível. E um outro, acho que é Garden, alguma coisa assim. Aí, vamos lá ver, né? Aí vai vendo. Aí eu peguei e falei pra mulher, falei, pode visitar? Porque eu já fui visitar uma casa aqui de 1.200.000, perto de casa. E é na rua, não é condomínio não, viu? Se tiver ouvinte de fora de São Paulo, deve estar achando estranhíssimo. Um open mic pobre, morar num bairro que tem a casa de 1 milhão. Mas aqui nesse bairro aqui os caras não tem noção não. São Paulo é assim, né? Você vai em São Paulo, uma kitnet no centro é 1 milhão. E aí, mas aqui é Cajamar, né? Não é São Paulo, mas é o estado de São Paulo que é zoado. Mas enfim, aí eu peguei, a gente já tinha ido na casa, a gente falou assim, dá pra fazer visita? Aí ela falou, que dia? Aí eu falei, a gente tá aqui, porque a gente tava lá tomando uma na Rua do Pôr do Sol, né? E eu de Crocs lá, falei pra mim, nossa, de Crocs. Ela falou assim, mas quem usa Crocs é rico mesmo, porque pobre não tem coragem. Só que não tem mais nada a perder da vida que vai usar Crocs. Falei, meu Deus, mãe. Aí eu falei, beleza, então, mas vamos lá. Aí eu peguei e falei pra a mulher, falou assim, que dia? Aí a gente falou, a gente tá por aqui. Ela falou, vou ver, peraí. Ela falou, pode ser hoje de 4 da tarde? Eu falei, pode, a gente tá por aqui. Ela, tá bom. Quando foi 10 para as 4, essa mulher me mandou uma mensagem assim, oi, vai atrasar um pouquinho, porque o dono tá vindo lá de Pinheiros, só pra abrir a porta pra vocês, e ele vai atrasar um pouco. E eu fiz o cara vir de Pinheiros até Cajamar, só pra abrir o apartamento, que eu não tinha condição de comprar. E o cara veio, mano. Só que aí depois eu fiquei, se eu deixasse assim a história, ia ficar melhor, mas não foi tão assim, porque ele tava em Pinheiros, não era nem Pinheiros, era na Lapa, que é mais perto daqui ainda, e ele tava na casa do irmão dele, e ele mora aqui em Alphaville, e aí ele ia vir pra Alphaville, então ele já tava vindo embora, e meio que é um pouco o caminho, ele ia ir talvez pela Castelo, e aí dependendo do residencial que ele mora, por aqui dá pra ir também, mas o pedágio é mais caro. E aí, no fim das contas, o cara foi e eu e minha mina fingindo que... Falou, olha, aqui dá pra fazer o estúdio de fotografia e não sei o quê. A gente fingindo que tinha como comprar um apartamento. E aí visitamos e falamos, mãe, estamos vendo mais possibilidades e a gente entra em contato. E aí eu bloqueei a corretora.